Depois do sucesso de Torto Arado e Dora Maar ou A Odisseia, o escritor Itamar Vieira Júnior, vencedor dos prêmios Oceanos, Leia e Jabuti, acaba de publicar Salvar o Fogo. O romance se passa num povoado rural da Bahia e lança luz sobre a dimensão colonialista do conflito entre crenças religiosas. Depois do êxito do Torto Arado, você publica Salvar o Fogo. Que vínculos você vê entre os dois romances? Eu vejo muitas semelhanças, né? Afinal, é uma história que se deriva da outra. Há muitos pontos de contato, né? Por fim, a história fala também sobre a relação de homens e mulheres com a terra, como acontece em Torto Arado, mas também há pontos de afastamento, de divergência. Se a família possibilitava laços de solidariedade, né, muito fortes, muito presentes em Torto Arado, a comunidade em si, né, a comunidade à volta daquela família. O mesmo não acontece com Salvar o Fogo. A gente vê semelhanças tanto de conteúdo quanto também estruturais, né? Sim. Como, por exemplo, a presença de diferentes narradores, as diversas partes do livro, né? Isso também vem um pouco do Torto Arado, mas de uma maneira completamente diferente, por outro lado, né? Talvez eu tenha inaugurado uma forma de narrar essa história que pretendo continuar de uma maneira mais ampla. Os narradores que estão em Salvar o Fogo, tanto em Torto Arado quanto em Salvar o Fogo, eles se revezam na narrativa com a tentativa de dar uma história mais ampla para o leitor, né? A partir dos seus pontos de vista, de sua perspectiva. A gente tem em cena várias personagens, mas sobretudo Moisés e Luzia, que são irmãos, com uma diferença de idade grande, dentro de uma relação de parentesco bastante obscura, que vai se desvelando ao longo da narrativa. E aí você tem uma série de outras personagens que se agregam e tem também um elemento predominante no livro, que é a questão religiosa, no confronto de tradições ancestrais da cidade de Tapera, né? Com o mosteiro cristão, católico, que existe na cidade ancestralmente também. Esse conflito é ancestral em si, né? Então, a gente tem aí personagens que encarnam diferentes formas de viver este confronto entre culturas, né? A história inicia com Moisés, o Moisés contando um pouco da infância, né? De como ele é um irmão temporão que estava muito distante dos outros irmãos em relação à idade, como ele foi criado por essa irmã mais velha. E também de como a vida dele muda, né, com a relação que ele estabelece com a igreja, com o mosteiro. A Luzia é uma mulher que a gente não sabe no início da história por quê, mas ela é hostilizada pela comunidade onde ela vive e com uma forma dela se proteger, ela vai trabalhar na igreja, né, ela trabalha como lavadeira dos monges desse mosteiro, o Mosteiro de Santo Antônio do Paraguaçu. E a partir dessa história, a gente vai conhecendo de maneira mais detida a história da comunidade, a história de uma família, né, que vem de muito tempo, mas também uma história de toda uma região, né, que por fim conta um pouco da nossa história, a história desse Brasil, a partir daquele microcosmo da Tapera do Paraguaçu. Em Salvar o Fogo, a religião ela adentra mais a partir da perspectiva institucional, né? E a ideia é lembrar, é recordar de como a igreja foi um personagem importantíssimo para o sucesso do empreendimento colonial escravista no Brasil. Há um elemento nos seus dois romances, né, neste e no Torto Arado, que é o lugar de protagonista das personagens femininas. Isso muitas vezes é visto como assim, uma atitude do escritor que quer restituir a voz, uma voz que foi apagada, mas me parece que é muito mais orgânico isso no romance, no sentido de que a mulher, por não estar, e isso é fruto do machismo, inserida no mundo pragmático do trabalho, da exploração da terra,
ela está mais próxima de uma relação sensível com a natureza e com as tradições. Então, é muito consequente, não é simplesmente porque você quis fazer um romance que tem um caráter feminista. Não, é consequente com uma percepção de mundo que foge da percepção dominante pragmática, enfim, derivada da razão científica. Talvez eu seja um bom observador e desde criança vivi cercado dessas mulheres que me ensinaram muita coisa sobre suas vidas, suas histórias e trajetórias. Depois, eu fico pensando que se a gente vai falar, se é uma história que toca no empreendimento colonial e escravista, eu fico pensando que esse empreendimento foi gestado e projetado por homens. Então, as mulheres quase que não participaram disso ativamente, né? Elas eram ali coadjuvantes disso. E pensar em algo que foi essa ideia do patriarcado introjetada a partir do colonialismo. Se eu for pensar no que existia antes, a gente sabe que não era tão maravilhoso, mas eu penso que as mulheres tinham voz e tinham mais vez naquilo que faziam e na sua sociedade. Então seria também uma forma de restituir, se é uma história que se pretende apontar para os traumas que ficaram de tudo isso, o legado do colonialismo, incluindo o patriarcado, né? Talvez seja uma história que também tente devolver o protagonismo matricial, né? o protagonismo matriarcal para essas personagens, para que elas possam contar a história de outra maneira também. Baiana, baiana. Do ponto de vista da ambientação do livro, que diferença há entre Torturado e Salvar o Fogo? Torturado é uma história mais profunda, que está lá na Chapada Diamantina, uma área que, embora tenha sido explorada no século XIX, ainda permanece, de alguma maneira, protegida, né, preservada. É interessante porque o rio Paraguaçu, que existe em Salvar o Fogo, que é um rio real, ele nasce na Chapada Diamantina. Mas a história de Salvar o Fogo já está mais próxima à capital, está no recôncavo, né, Várias da Bahia. Personagens saem e Pra voltam, capital, né? Vai e voltam. Algumas não voltam mais, procurando. A cidade já atrai, né, com suas luzes, aquelas personagens que estão ali numa região mais próxima. Esse rio talvez seja esse elemento geográfico que une essas paisagens e de uma certa maneira, é uma metáfora sobre essa narrativa que flui, que continua, né? E que a gente imagina que vai desaguar lá na Baía de Todos os Santos, né? Desaguar na cidade grande. Eu gosto muito de pensar, Manuel, que a paisagem, ela não é um cenário ou um palco onde as personagens estão atuando. A paisagem atravessa de uma maneira definitiva essas personagens. Como é que você está concebendo a inserção desses dois livros dentro da sua produção? Quando eu comecei Torturado, eu não imaginava que a história se desdobraria, mas lá pelo meio da história, eu já percebi que eu não conseguiria dar conta de tudo que eu queria narrar, até porque muda a perspectiva, o lugar. Então, naquele momento eu sabia que já teria continuidade. Eu conversei com o editor apresentando o livro e tudo, e naquele momento eu já disse, olha, esse livro, Torturado, nem tinha sido publicado no Brasil. É o começo de um projeto maior. O que eu penso é que essa história se encerra num próximo livro, que eu não sei quando... Bom, eu já tenho material, mas não sei quando ele será escrito, quando ele será concluído. Enfim, mas eu acho que é uma história que vai fechar esse ciclo.